Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num tema que mexe e muito com a carteira de todos nós, o mercado de combustíveis em Portugal. Desde as subidas e descidas de preços, até àqueles truques diários na bomba de gasolina que fazem mesmo a diferença. É daquelas coisas que afetam o nosso orçamento todos os meses, por isso vamos lá descomplicar isto tudo e perceber exatamente o que se passa. Para este guia, vamos focar-nos em 5 pontos essenciais. Arrancamos com o preço dos combustíveis, passamos pela famosa taxa de carbono, tentamos perceber de vez se vale a pena usar combustível simples ou aditivado, desmistificamos algumas ideias feitas e, no fim, deixamos dicas práticas para poupar a sério. Avançamos então para o ponto número 1, o preço dos combustíveis e como é que o mercado se está a comportar neste momento. Vamos começar com excelentes notícias para a semana de 11 a 17 de maio. Depois de umas semanas de autêntica montanha-russa, as previsões apontam para uma descida brutal de até 9 cêntimos por litro no gasóleo. E a gasolina não fica atrás, devendo baixar à volta de 2 cêntimos. Ora, numa altura de grande aperto financeiro, uma queda desta magnitude no gasóleo é um alívio enorme para quem conduz todos os dias. E para termos uma noção ainda mais clara, vamos fazer as contas a um depósito normal de 50 litros. Estas descidas no mercado traduzem-se numa poupança limpa de cerca de 4,5 € para quem tem carros a gasóleo e de 1 € para os veículos a gasolina. Pode parecer pouco de uma só vez, mas pensem nisto acumulado ao longo do mês. Já começa a ter um peso bem visível no orçamento lá de casa, não é verdade? Passamos agora à secção 2. Vamos falar da taxa de carbono e da macroeconomia que mexe com os preços. É que quando olhamos para a bomba, nós não estamos a pagar só pelo petróleo em si. O foco tem de passar para as políticas do governo. A taxa de carbono, por exemplo, aplica-se diretamente às emissões de CO2 que vêm da queima de combustíveis fósseis. No fundo, é um instrumento fiscal desenhado para nos empurrar para a transição climática. Como? Tornando os combustíveis mais poluentes mais caros, o que se reflete inevitavelmente na fatura de todos os consumidores. E aqui está um número crítico, 81 €. O governo decidiu recentemente descongelar esta taxa precisamente para contrabalançar aquela descida global dos preços do petróleo de que falámos antes. Com as atualizações, o valor saltou para 81 € por tonelada de CO2. Basicamente, isto faz com que mesmo quando o petróleo fica mais barato lá fora, não sintamos a descida toda na bomba. A carga fiscal aumenta logo a seguir para incentivar energias mais limpas. É um autêntico jogo de equilíbrios. O que nos leva ao terceiro ponto da nossa investigação. Na hora da verdade. Escolhemos simples ou aditivado? Com os impostos a empurrarem os preços para cima, quem abastece tem sempre de tomar aquela decisão para rentabilizar o dinheiro. O ponto crucial é perceber a diferença. O combustível simples compra apenas os requisitos mínimos legais e, por isso, é mais barato. Por outro lado, os aditivados trazem fórmulas bastante avançadas. A longo prazo, evitam a acumulação de carbono, protegem contra a corrosão e otimizam a combustão do motor. Só que, claro, exigem um investimento inicial por litro um bocadinho mais puxado. Então, afinal, qual é a melhor opção? A resposta está nos hábitos de cada um. Os combustíveis simples são perfeitamente adequados se o orçamento estiver muito rigoroso ou para carros sem grandes exigências técnicas. Mas atenção, os combustíveis aditivados são fortemente recomendados para os motores mais modernos ou para quem faz viagens longas com frequência. A longo prazo, aquela poupança na manutenção e a melhoria na eficiência acabam mesmo por pagar o preço extra. Chegamos à secção 4. Mitos sobre combustíveis. Vamos separar os factos da ficção. É hora de deitar por terra aquelas conversas de café. O mito mais repetido é o de que os aditivos são só conversa e não fazem nada de especial. Bom, testes rigorosos de laboratório, como este estudo da SAIA International, contrariam totalmente essa ideia. Eles confirmam que usar combustíveis aditivados reduz fisicamente a sujidade acumulada nos injetores. Um sistema limpo garante uma queima de combustível muito mais eficiente e um motor com melhor resposta. É ciência e engenharia, não é só marketing. O outro mito clássico é achar que estes combustíveis premium são só para bombas desportivas de alta cilindrada. Totalmente falso. Os motores mais antigos também beneficiam imenso com a remoção de carvão acumulado ao longo dos anos. Estes combustíveis ajudam de forma muito eficaz a limpar motores com muita quilometragem, atrasando o desgaste e dando mais uns bons anos de vida ao carro. E terminamos com a secção 5. Como poupar combustível? Conselhos práticos para aplicar já hoje. Independentemente do combustível que se escolhe, a forma mais imediata de cortar na despesa está literalmente nos nossos pés. Os especialistas são claríssimos. A melhor defesa contra o consumo excessivo
É uma condução suave. Evitar arranques a campeão e travagens bruscas, manter uma velocidade constante e antecipar o trânsito tirando o pé do acelerador antes de um semáforo vermelho são atitudes indispensáveis. Junte-se a isto desligar o motor em paragens muito longas e não abusar do ar-condicionado e garanto que vão notar a diferença imediata na bomba. Mas não é só a condução que importa. A física do próprio carro é fundamental. Seguir estes simples passos de manutenção garante que o carro não está a lutar contra forças invisíveis. Por exemplo, pressão incorreta nos pneus aumenta o atrito com a estrada. E aquelas tralhas esquecidas na bagageira ou as barras de tagiadilho vazias que não usamos penalizam severamente a aerodinâmica. É física simples. Mais resistência obriga o motor a esforçar-se mais, o que consome muito mais combustível. Além da mecânica e da condução, a estratégia conta muito. Ganhar o hábito de comparar sistematicamente os preços entre postos antes de abastecer, usando ferramentas oficiais como o portal de preços combustíveis.dge.gov.pt, é absolutamente obrigatório. E para aqueles trajetos muito curtinhos, equacionar deixar o carro em casa e usar transportes públicos pode proteger imenso o nosso orçamento. O que nos deixa com uma reflexão final que vale a pena. Num mundo onde as incertezas económicas e os saltos nos mercados petrolíferos são o prato do dia, otimizar a eficiência de um veículo deixou de ser apenas uma atitude ecológica simpática. Tornou-se uma necessidade financeira absoluta e inadiável. Será que a forma como conduzimos hoje nos está efetivamente a preparar para os desafios energéticos do futuro? Fica a pergunta no ar para pensarmos da próxima vez que rodarmos a chave na ignição. Um abraço e até à próxima análise.